tudo bem? Iniciamos mais um episódio do Café com Zé. E antes da gente conversar, esse episódio vai ser diferente, hein? Primeiro, que eu não conheço a pessoa. Segundo, que é um segmento que eu sempre quis trazer. Vou ter uma sessão ao vivo aqui, vamos ver o que vai virar esse trem. Mas antes de eu apresentar para vocês quem está aqui com a gente, eu peço que vocês sigam, compartilhem, dê 5 estrelinhas, porque aumenta a relevância. Eu falo isso todo episódio, aumenta a relevância, faz com que seja entregue para mais pessoas organicamente, o que para nós é muito importante. Nós gastamos muita energia, muito carinho para entregar para vocês um conteúdo. E hoje eu vou bater um papo com uma pessoa de uma área que eu sempre quis trazer aqui e falar sobre isso. A gente vai entrar um pouquinho, vamos discutir um pouco. Eu não conheço ela estou conhecendo agora. Então a gente vai conhecer junto. Hoje eu tenho o prazer de falar com a Cris. Eu vou deixar ela se apresentar, porque senão vai que eu falo errado, né? Mas antes de você se apresentar, eu te agradeço pela oportunidade, pelo tempo. Eu sei que a agenda é louca, que não tem mais horário. Graças a Deus que ela não tem horário, gente. Vocês vão entender o porquê. E obrigado por você ter vindo, tá? Eu que agradeço. Mas se apresenta um pouco pra galera. Quem que é a Cris? Sou a Cristiane Bertucci, professora de psicologia e psicóloga há 25 anos. Trabalho na área clínica, hoje já não estou mais na parte acadêmica, das 7 às 7. Vamos arrumar um horário para você. Ah lá, só foi falar. Né? E estou aí, trabalhando bastante. Ô Cris, legal. Eu falei que eu sempre quis trazer porque eu vejo a época que a gente está vivendo, esse século, tecnologia, essa geração muito louca. Eu vejo, a gente está brincando aqui, faz, não faz, mas eu vejo que muitos dos problemas estão na cabeça, né? Sim. Muitos dos problemas estão em não saber lidar com muitas coisas e eu acredito nisso. E aí eu quero ouvir um pouco de você sobre isso, mas antes de a gente entrar nesse aspecto, por que a psicologia? O que te levou a fazer isso? Como é que foi essa trajetória nesses 25 anos? A psicologia me escolheu, eu não escolhi. Boa. Né? Na minha época não tinha cursinho, não tinha toda essa informação que hoje as escolas apresentam. Então, quando eu terminei o colegial, para mim era meio que automático entrar na faculdade. E aí eu fui descobrir com uma professora de química, Regina, uma querida, que existia uma prova para entrar nessa faculdade e que tinha que fazer todo um processo e que nós desconhecíamos aquilo, né? Não tinha essa informação toda que hoje só se fala de vestibular, né? Na minha época não tinha. E aí eu falei, e agora? E vieram 2 opções, direito e a psicologia. Eu falei, gente, direito. E agora, né? O que eu faço com tudo isso, né? E aí prestei o direito e passei, mas não consegui ficar, não olhei para aquilo, falei, não dá. Não é o meu. Não. Você chegou a passar? Passei. E meu pai, por ele, eu teria feito direito, ele achava o máximo, né? E aí eu fui prestar psicologia e passei na psicologia. E aí eu me encantei, eu me apaixonei, né? Então eu brinco que realmente a psicologia que me escolheu, porque foi um achado para mim. E dali para frente eu não pensava em nenhuma outra profissão. E quando você começou, vamos falar assim, pós-faculdade, já formada, como que foi essa escolha? O que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Uhum. Eu também falo que a minha trajetória na psicologia foi um achado. Porque como eu gostei muito, eu já fui logo fazendo estágio. Então Legal. Eu fazia muitos estágios, eu sempre fui de correr muito atrás das coisas. Então eu fazia estágio em clínica psiquiátrica, em clínica geriátrica, em atividade física, na parte de esporte eu acompanhava equipe de natação, equipe de vôlei. Que legal. Então eu fui conhecendo de muitas áreas. Fui para a escola, né? E quando eu estava no final do curso, essa clínica psiquiátrica era uma clínica psiquiátrica e geriátrica ao mesmo tempo. Eles me convidaram para ficar com eles ali trabalhando. E aí a proposta foi, você fica com a gente, fazendo o trabalho que você já faz, e nós vamos disponibilizar para você uma sala, porque a gente precisa de alguém que atenda as famílias dos pacientes, né? E nós vamos passar para você, porque a gente já está com você há um tempo, confia em você e você vai ficar. E daí eu fiquei 10 anos sem tirar férias. Nossa, que doideira. Atendendo direto, com um fluxo já muito grande de pacientes. E comecei ali e logo na sequência, um professor que foi meu professor na faculdade, que eu gostava muito, me convidou para dar aula. Então eu fui somando, as coisas foram acontecendo com muita rapidez. Então eu já fui para a faculdade, continuei com a clínica
E aí foram acontecendo até eu montar o meu consultório, ficar com o meu espaço e até hoje aí com ela aberta. Que legal. E agora sim, falando um pouco mais a fundo do que eu dei de introdução no começo, o que você acha como é que tá essa geração? Vai, conta um pouco. Nossa geração é a geração do imediatismo, a nossa moçada, né? Eu sou especialista em adolescentes. Ixi, então eu posso fazer com ela. Jovem! Super jovem. Né? Hoje a gente tem uma geração de imediatistas. Né? Até um tempo atrás as pessoas queriam as coisas e suportavam esperar as coisas. Hoje, com a tecnologia, né, o WhatsApp, hoje você é encontrado em qualquer lugar. E muito rápido. Né? Muito rápido. Então, a moçadinha perdeu o sentido de o que é importante. O que é importante de verdade? Então, tudo se tornou muito importante. Então, eu não sei se a mensagem do amigo, a mensagem da mãe, a da escola, tudo é importante. Né? Então, eles perderam a priorização de importância. E esse imediatismo vem estragando mesmo essa moçada. Né? Porque eles não sabem esperar mais, eles não sabem fazer projetos, eles não conseguem colocar metas a longo prazo, eles querem e querem para agora, querem para já. Né? Não tem mais programação, né? Então, e esse imediatismo vem bagunçando muito a cabeça, gerando conteúdos de ansiedade absurdo. Né? Então, hoje nós temos um quadro de moçada ansiosa, é uma população ansiosa. E a gente tem 2 pontos, né? Você tem, teoricamente, essa geração mais nova, que já nasceu digital. Isso. E que está nessa geração, nessa ansiedade, nesse imediatismo, como você bem usou. E nós temos também aquelas pessoas que são pais, que já são mais velhos, que muitas vezes têm a dificuldade da transição do analógico para o digital e o acompanhar dessa geração. Como que fica essa cabeça desse povo? Isso. Tanto que o que eu mais recebo no consultório, pais que falam, ele está viciado no celular, no computador. Na verdade, não. Né? O vício e a doença em si, ela é muito diferente do que esses pais entendem. Por quê? Porque para eles isso não era comum. Os nossos adolescentes não sabem viver sem isso. Tanto que na pandemia, para eles foi muito fácil. Muito fácil. O que a gente ficou apavorado, imaginando que, meu Deus, o que vai acontecer, para eles estava Eles amaram ficar em casa aí. Muito simples. Né? Então, eles assistiam aula, eles jogavam ao mesmo tempo, eles faziam... E os pais arrancando os cabelos. Né? Então, os pais não conseguem ter essa visão, por quê? Porque eles não viveram isso. E então é muito difícil eles entenderem o movimento que eles fazem. E você acredita agora, de uma forma profissional e geral, pela tua visão, que isso se deve só à tecnologia ou a gente tem algum outro fator envolvido nisso? Virou uma bola de neve, né? A tecnologia é o que deu o propulsor disso tudo, né? Porém, com essa tecnologia, as liberdades aumentaram. Então, por exemplo, se você tinha horário para sair e voltar, hoje a sua mãe te monitora pelo celular. É verdade. Ela tem a sua localização. Se você não responde, ela sabe onde você está. Nós não tínhamos isso. Né? Então, ou você chega a tal hora, ou a nossa conversa vai ficar bem difícil. A minha ficava sempre bem difícil. Entendeu? Então, tudo isso foi criando um processo de criação, de educação muito diferente. Então, nós tínhamos uma geração que os pais ensinavam, educavam e comandavam. Hoje, nós temos uma geração que os filhos mandam nos pais. E isso se torna tudo forte. Muito complicado. Né? Tem um livro que eu gosto muito que chama A Síndrome do Imperador, né? Que mostra exatamente isso. Filhos que comandam as casas. Filhos de 4 anos comandando pai e mãe. Determinando o que pai e mãe têm que fazer. Isso não existe. Não existe. Então, quem precisa dar contorno para a criança é o pai e a mãe. Essa criança vai desenvolver e vai alcançar as coisas dele. Mas quem precisa dar o contorno é o pai e a mãe. E quando a gente analisa, por exemplo, eu vou ficar fazendo uma pergunta. Sim. Tô nem vendo, deixa. Ela não pode falar não mesmo. Né? Quando a gente pega, por exemplo, um outro viés, alinhado à tecnologia, alinhado a essa molecada que tá já nasceu, por exemplo, um moleque de 2 anos que sabe mexer no celular mais que eu. Sim. E essa velocidade que eles têm de aprendizado, de consumir conteúdo, versus também eu vejo uma geração mais fraca. Muito. Por que será? Muito. Nós temos uma propensão de os filhos mais inteligentes que os pais. Então,
Você fazia coisas que seus pais não faziam. Sim. Né? Eu tenho um filho de 21 anos que tem facilidades que eu não tinha. Né? E hoje, com propostas de estudo, nós entendemos que por conta desse imediatismo, dessa tecnologia fácil, da falta de comprometimento de busca de informação, tá? E informações também muito distorcidas, porque hoje no meio da internet você acha tudo de qualquer forma. O bom, o ruim, o certo, o errado, tudo. Né? Então nós estamos pela primeira vez nesse processo de desenvolvimento com filhos mais limitados do que os seus pais, cognitivamente. Não tecnologia. Que doideira isso, bicho. Verdade, hein? Então nós temos crianças e adolescentes que pensam menos, que raciocinam menos, que são menos lógicos, menos programados, porque eles são muito rápidos na tecnologia. Então, antigamente você, para ter uma informação, ia procurar, ler, estudar. Hoje eles procuram no Google. E aquela informação ela não precisa ser armazenada. Não, ela você tá descobriu ali. A resposta, tchau. Ela tá ali. A inteligência artificial, então, hoje, mais ainda. E se tirar tudo isso da tomada, hein? Tuque. O que serão deles? Eu falo muito pra Gra que eu vejo a próxima grande problema mundial, eu acho que é cibernético. Sim. Eu acho que se a gente analisar, igual teve a pandemia que foi mundial, eu vejo o próximo um problema cibernético. Uhum. Porque vai tirar... Tem um amigo meu, por exemplo, que trabalha com efeito de computador, esses dias tiraram o site, saiu do ar, sei lá o que aconteceu, cara, ele ficou louco. Esses tempos atrás caiu o WhatsApp. Isso. As pessoas enlouqueceram. E aí? Voltou? Ficaram quase loucas. E como que a gente lida com isso, por exemplo, quando a gente pega... Vamos lá, vamos falar de uma geração que é o que me importa aqui, dessa molecada. De uma transição, igual você falou no começo que na sua época você não tinha possibilidade, era natural. Você saía da escola, ingressava numa universidade, era obrigatório. Isso. Eu não concordo muito com isso, mas não posso falar isso agora, senão os universitários vão me atacar. Mas é uma geração que hoje não. Hoje eles têm, devido a tudo isso que você falou de vida própria, de pensar, às vezes de querer mandar e comandar os pais, eles fazem uma transição onde eles nem sempre se preocupam com isso. Sim. Como a gente pode analisar essa questão dessas universidades modernas? Porque eu vejo que essa universidade que você fez, que a gente fez, ela não vai existir durante muito tempo. Hoje nós temos aluno nas universidades analfabetos funcionais. Se eu ouvir essa frase daquela médica de Bauru. Eu te falo porque eu sou professora. Nossa, ela falou exatamente essa palavra. Nós temos exatamente isso. Então, que é essa geração do Google. Cris, mas você está me falando que cognitivamente, então, é uma expressão muito pesada, eles são limitados? Não é que são limitados. Eles são hoje, dentro de uma faixa de desenvolvimento, menos, porque a tendência é melhorar. E eles não alcançaram o que a última geração alcançou. Então, o que acontece? Esses processos que não precisam, coloca eles para montar um projeto sem o celular. Não sai. Sai. Não tem linha de raciocínio. Não tem. Eles até são criativos. Muito. Mas não tem linha de raciocínio. Não tem começo, meio e fim. Isso. Eles não têm foco de atenção. Então, o que nós temos? Nós temos uma questão fisiológica que toda atividade que a gente finaliza, o nosso cérebro libera dopamina, que é a sensação de bem-estar, de prazer e de capacidade. Tá? Eles ficam horas no celular. Por quê? Tudo muito perfeito para que eu fique atento naquilo ali. Cada postzinho que passa é uma atividade finalizada. Por quê? Eu vou ver um post seu, um da Gra, eu vou ver vários. Então, cada um que é diferente do outro é uma atividade finalizada. Cada postzinho passado é um pouquinho de liberação de dopamina. Então, você concorda, se a dopamina me dá a sensação de bem-estar e satisfação porque eu tô terminando, eu quero ficar naquilo ali horas e horas. Você não quer sair. Eu não quero sair. E aí a gente tem, paralelo a isso, pessoas que criam esse conteúdo cada vez mais numa briga para aprender atenção. Que hoje o mais caro e o que dá mais dinheiro no mundo é a atenção. Quanto mais você segurar a atenção da pessoa, melhor você monetiza. Então é uma briga constante de produção versus a atenção que é despejada. Isso. Cada vez que eu saio de um processo fixo de estudo e olho para uma mensagem que chegou,
eu perco 45 minutos do meu foco de atenção. Não, eu falo porque eu não sou 100% digital e eu sou assim, eu tô me vendo em algumas coisas que você tá falando. Hoje, para que eu consiga desenvolver alguma coisa, se eu não colocar no modo avião, por exemplo, eu não coloquei no modo avião, ele tá vibrando aqui. Eu tô com a sensação, eu preciso ver quem tá me mandando, quem tá me chamando. Imediatismo. Exato. Grau de importância. Então, qual é a importância? A importância é o que nós estamos fazendo agora ou é o que está chegando aqui? É muito louco isso que ela tá falando, porque você começa a pensar, você muda parâmetros. Sim. Então, as faculdades entraram num processo de provas online. Vestibular online. Eu vou tirar um 10 se eu te prestar isso aí. Entendeu? Agora, o que eles estão entendendo? Então, você fica ali na frente da tela, se você abrir outra tela, consta lá, se você desviar o olhar, consta. Tá, mas gente, tem um celular, eu tô aqui, minha tela tá aqui, você tá aqui atrás de mim. Tem milhões de formas. E para isso essa molecada é... Não, cara, eles vão descobrir como fazer. Isso. Eu costumo dizer que quando você comparar, por exemplo, o carro antigo. Antigamente, quando você fala de carro, a galera começou a tentar buscar segurança para que as pessoas não conseguissem roubar e abrir carros. Os caras davam um jeito. É isso. Você acha que essa molecada não vai dar um jeito? Faz 2, 3 telas, faz um negócio diferente, minimiza. Isso. Então, por exemplo, em Ribeirão tem uma faculdade recente, Harvard, provas online. O que eles começaram a entender? Molecada gabarita a prova. Olha que molecada top. E aí, eu recebo o menino que gabaritou a prova como um analfabeto funcional. Peraí. Uma coisa não bate com a outra. Como faz? Então, eles adquiriram um processo agora, que eu vou então para a segunda fase, que é uma dinâmica presencial de um caso que eu vou te dar e você vai ter que resolver esse caso, sem celular. Vai todo mundo reprovar. Não vai passar um. Ou se passar, passa pouquinho. Entendeu? Quem que vai passar? Quem vai ter a pegada da criatividade, da liderança, do englobar todo mundo. E eu te faço uma pergunta, ele vai passar porque ele é bom ou porque ele é o menos ruim? Entendeu? É muito... Então, essa tecnologia, ela vem trazendo... A gente brinca às vezes, né? Nossa, precisa andar um pouquinho para trás. Tem coisas maravilhosas, claro que tem. Ontem a gente estava discutindo exatamente sobre isso à noite. Foi uma discussãozinha boa, normal. Aí eu catei e falei pra ela que eu sinto que a gente vai chegar no momento... Sabe quando você assistiu os Jacksons antigamente? Ou que tinha aqueles filmes que o Van Damme fazia muito, De Volta pro Futuro, que os humanos estavam dentro do esgoto porque a Terra estava comandada por robôs, por ciborgues, sei lá por quem. Vai chegar uma hora que se a gente não parar isso, de alguma forma, por isso que eu acredito que a próxima grande crise é cibernética, Isso. até para dar uma segurada em tudo isso, nós vamos chegar nessa fase. O Elon Musk anunciou essa semana o Optimus dele, que é o robô humanoide que faz tudo. Exato. Agora, vai lá e olha a vida pessoal dele. Não tem nada tecnológico. Entendeu? É igual Os filhos o Mark dele, onde Zuckerberg. vivem. Exato. É igual o dono do Facebook. É isso. O dono do Facebook não fica meia hora no Facebook por dia. Os filhos deles não podem. Mas os filhos do criador do negócio não usam. Não tem. Vai dar um pau nisso aí. Então, isso vem trazendo todo esse processo. Então, hoje a criança, ela mexe lá, é o que você falou, o seu menino de 2 anos sabe mexer no celular. Ou ele sabe a senha. Se você digitar a senha no lado, lógico, ele não vai entender o porquê daquilo. Isso. Mas ele sabe a posição dos negócios, dos números. Porque visualmente ele tem uma memória visual muito boa, que é o que o celular te dá. Bate o olho, tá ali. Mas quem lê uma matéria embaixo de uma foto do WhatsApp, do Instagram? Só aqui, ó. Entendeu? Os oftalmos estão amando nessa geração. Exato. Nunca teve tanta criança com problemas de visão. Não, todas as crianças que eu conheço têm que usar óculos. Sim. Antigamente era coisa depois dos 15, né? 16. Agora acabou. E o que você enxerga hoje como profissional da área, vamos falar assim, que está diretamente lidando com adolescente, com jovens, com essa tecnologia em alta? O que você enxerga? Como que você analisa isso, sei lá, por mais difícil que seja, num futuro?
É isso, a gente entende que em algum momento alguma coisa tem que andar um pouquinho para trás. Vai parar. Né? Então, os profissionais que trabalhavam esse incentivo para todo esse lado, hoje já estão olhando com outros olhos, de um pouco menos, vamos tirar. Então, as escolas chegaram num ponto que só se mexia e trabalhava prova em computador, no celular, no tablet, eles estão voltando. Né? Então, vamos fazer a prova impressa? Então, incentivando até a socialização. Né? Socialização. Esporte. Vou te falar, o esporte hoje... Você faz esporte? Sim, sempre fiz. O esporte é a salvação, já era e hoje é mais ainda dessa molecada. Sério? O que tem, o que há. O adolescente que está no esporte, ele está livre de várias coisas que a tecnologia vai trazer de prejuízo para ele. Porque ele tem a turma do esporte, da natação, do futebol, do vôlei, futevôlei, qualquer que seja. Aquele que ele se enquadra, que ele se dá bem. Então ele tem a turma, ele vai, e naquele momento que ele está ali, ele está sem o celular. Esquece hoje o celular em casa. Você consegue ficar o dia todo sem ele? Quem, eu? Não, moça, eu não consigo. Se eu acordar e não tiver ele perto de mim, já me dá um negócio. É isso. Isso porque nós nascemos sem essa tecnologia. Aprendemos a viver com ela. E eles que já nasceram com ela? Eu costumo dizer que é mais fácil você sair pelado de casa do que sem o celular. Porque não tá. É impossível. Não fica. A gente fala da molecada, mas nós somos viciados. Isso, exato. Porque nós nos adaptamos a isso. E reforçamos os nossos filhos. Você vai num restaurante, você olha os casais, eles não estão conversando. Raro você ver um casal conversando. Tá um no celular, eles conversam, no outro, só que ele manda mensagem por aqui e por aqui. Esses dias eu tava no aniversário, chegou uma mensagem do celular assim. Chegou a mensagem, eu falei, o que será? A hora que eu abri, era uma pessoa que estava na mesa, perguntando o nome de uma outra pessoa que estava na mesa porque ela não sabia. Por que ela não perguntou pra pessoa? Gente, que loucura. Entendeu? A gente vai ter que fazer o seguinte agora, ultimamente. Vai jantar, guarda na caixinha, só pega depois. Isso. E algumas famílias já fazem. Por quê? O filho vai jantar, ele põe o celular aqui encostado no copo, ele tá comendo e ele não olha pra ninguém. Mas aí que tá. Agora eu vou entrar no outro ponto. Hoje, se você não cortar isso lá atrás, quando a gente pega, por exemplo, adolescentes de 14, 15, 16, vamos pôr até 17 talvez, e eles fazem isso, são pessoas que talvez os pais não tenham 100% de controle mais. Sim. Para que você tire e fale assim, ó, não vai usar isso aí. Cara, acabou a casa. Ó, crianças de 6, 7 anos que já estão nesse processo e o pai tenta tirar nesse momento, apresentam crises de raiva comparada à crise de raiva de um adulto. Explosões de raiva. É verdade, mas o Pedro, se ele explodiu, eu explodo ele ao contrário. Eu não posso nem falar, porque senão eu vou ser cancelado. Porque é isso. Eles têm crise, eles gritam. Eu já vi casos de filho, seu imbecil, olha o que você está fazendo, você não quer me ver feliz. Oi? Oi? Como assim? Que doideira isso. E aí está desencadeando... Agora eu vou entrar num outro negócio polêmico. A gente fala muito de tipos de doença como câncer, sei lá, alguns outros vírus que tem, a própria pandemia mostrou, mas eu acredito que muito do século que a gente vai ter de doenças mesmo está na depressão. Sim, sim. Como que hoje você deve ir, lógico... Não tem socialização. Como que você enxerga isso? Hoje os quadros de depressão, eles demoram inclusive para buscar ajuda, porque eles não se relacionam aqui, eles usam o termo, não tenho bateria social, ou a minha bateria social acaba muito rápido. Nossa, eu tô vendo gente falar assim. Meu né? Deus do céu, socorro. E aí, aonde que eles se relacionam? Aqui. Então, aparentemente está tudo bem, eu estou me relacionando. Né? Isso. Rapaz, você vê as fotos nas redes sociais, é a nova Gisele Bündchen, é o novo Brad Pitt. Na hora que você vê a pessoa, vai falar, cadê? É isso. Então, quando eles ficam ali numa relação online, tá tudo bem. Eles demoram para entender o quanto doente eles estão. Cara, que loucura, isso onde vai parar? Demoram e muito. Porque eu tô me relacionando. Eu só não saio de dentro do quarto, mas eu tô me relacionando. Não, a minha mãe tá louca, eu converso com os meus amigos. Cada vez mais... E amigos que muitas vezes eu nunca nem vi, tá?
Cada vez mais o olho no olho acabou. Acabou. Para essa geração nova, praticamente não existe. Isso. O que você enxerga de problema nisso? Vamos falar agora, analisando o óbvio hoje, a gente não sabe o que vai ser daqui meia hora, mas analisando hoje, pensando em 30 anos, se isso não mudar. Ou talvez até menos, 15. Ah, muito menos, eu acredito. Nós teremos tudo isolado. Você acha que não vai ter mais aquela questão de amigo, grupo de amigo, rodinha, essas coisas que a gente tinha? Você liga para uma pessoa para dar parabéns de aniversário ou você manda o WhatsApp? Não, eu ligo. Pros que eu gosto, eu ligo. Isso. Eu sou aquele cara chato. Isso. Você não encontra mais isso. Mas agora, se bem que eu parei de um tempo pra cá pra ligar. Ninguém ligava pra mim, eu ficar ligando pros outros, eu não ligo mais pra porra nenhuma. Entendeu? É isso que acontece. Pros que me importa, óbvio que eu ligo. Então assim, ninguém mais me liga. Por que eu vou ligar? Eu não esquento mais a cabeça. Mas eu sofri com isso, viu? Sim. Eu contava as pessoas que me deu, tipo, por exemplo, do ano anterior, se eles não me dessem ano, eu ficava puto. Agora eu não tô nem aí. E as pessoas mandam um parabéns. Antigamente a pessoa ia na tua casa, a tua mãe comprava bolo, salgadinho, porque os seus amigos iam lá, te ligavam no telefone fixo a hora que sabia que você ia estar na sua casa. Agora elas te mandam uma mensagem. Muitas vezes é a mesma pro outro, só muda o nome. Isso. E ainda, muito bom os que mandam no WhatsApp e aqueles que mandam lá no Instagram e no Facebook. Pô, mas você sabia que eu tava vendo esses dias, ano passado, acho que foi, uma pesquisa, lá fora, eles usam mais o direct do que o WhatsApp. Sim. Até nas empresas, nas corporações. Que doideira, eu não imaginava isso. A moçada fora do Brasil usa muito o Snapchat. Fotos, então eles ainda mandam fotos. É verdade. E agora analisando, por exemplo, friamente hoje, imagina que você está falando com o pai de uma criança que está nesse desenvolvimento. Como cuidar disso? Regra, limite. Eu não posso proibir meu filho de ter acesso a tudo isso. Porque senão eu vou criar um processo contrário. O contrário. Então eu não posso tirar o meu filho desse meio que é tudo muito tecnológico, né? Porque senão ele vai ficar o estranho da turma. É verdade. Né? Então ele tem que fazer parte, ele tem que conhecer, ele tem que estar nisso, mas as coisas precisam de uma limitação. Então essa criança, ela precisa brincar, ela precisa ter o esporte, ela precisa ter o momento com a família, com os amigos e o movimento tecnológico, seja o jogo, seja a tarefa, né, o que for, mas ele precisa ter todo o resto do contexto. E quando a gente entra no adolescente, mesma regra? Mesma coisa. Só que mais difícil, né? É uma coisa, por exemplo, eu segurar meu filho de 7 anos, outra coisa é educar o Dudu de 17. Exato. Por isso que eu tenho que começar com a síndrome do imperador, é o pequenininho. Então se eu educo ele aqui... eu tenho um imperadorzinho lá, de 2 anos e meio. Rapaz, aqui ele vai dar um trabalho. Então eu tenho que ensinar agora, porque a hora que ele chegar lá no 17, tá ok. Ele não vai sentar para jantar vendo o celular. Ele vai sentar para jantar. Não, isso aí é proibido ainda. Ainda eu consigo segurar. Eu tenho mães que falam assim, há não sei quantos anos meu filho não janta ou almoça mais com a gente na mesa. Ele almoça na frente do computador lá no quarto. Ou da televisão assistindo YouTube, séries, programa. A geração hoje não assiste TV. É verdade. Eles não sabem o que é. Sabe que é a Rede Globo, porque é a Rede Globo, mas não sabem o que é Record, Bandeirantes, eles não têm noção desses canais. Não, eles assistem Netflix nesse negócio aqui, Bus. Eu não tenho paciência, não dá pra me enxergar, eu quero ver o grandão. Eles assistem YouTube, Netflix, Disney Plus, né? Só. E tudo no celular. Tudo no celular. Eu não sei o que vai ser não, Cris, falar bem a verdade pra você. Então hoje nós precisamos olhar para essas crianças, para esses adolescentes, e mostrar as outras importâncias, né? Fala mais disso. Porque o pai e a mãe também entram num processo de um excesso de trabalho, um excesso de cansaço, que quando ele chega em casa, ele também não quer escutar filho gritando, brigando e chorando. E o celular resolve o problema, né? Entrega, Eles acabou. viram uma seda. Acabou o choro. Né? Então assim, poxa, mas hoje eu tô tão cansado, mas amanhã também eu tô tão cansado, e depois também. E aí? Eu preciso perder um tempo para resolver essa situação. Eu preciso estar disponível para resolver essa situação. Mas aí, agora saindo um pouco do adolescente, entrando um pouco numa fase de pessoas mais velhas, a gente também tem o mesmo problema na nossa vida. Porque, por exemplo, a tecnologia, ela acelerou muitas coisas. Sim. Antigamente, eu sempre dou esse exemplo, antigamente se você recebia um e-mail, o José não sabia se a Cris leu ou não. Então você tinha tempo para pensar, para
maturar aquilo lá, para montar o seu processo, para saber como essa resposta ia ser dada. Hoje, se eu te enviar um WhatsApp, ficou azulzinho, você não me respondeu, eu vou te ligar. Isso. Vamos. Imediatismo. Exato. Então, isso também ela causa um problema mental nas pessoas mais velhas, que a gente também tem que saber lidar. Sim. Muitas vezes a gente fala só dos filhos, mas eu, por exemplo, sendo bem honesto contigo, às vezes eu não sei como lidar. Uhum. Às vezes eu me pego olhando, agora eu vou falar abertamente, vou fazer uma sessão de terapia aqui. Às vezes eu tô me olhando no telefone assim, ó, aí você pega olhando, tipo, você tá sem fazer nada, você acaba olhando o Instagram, e vai lá, aí eu falo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Isso. E aí eu continuo olhando, mas eu começo a me questionar. Porque tem a dopamina. Exato. Mas eu começo a me questionar o porquê daquilo. Você vai entender então. Pra gente entender a dopamina. Eu te dou uma caixa de bombom. Nossa, eu vou comer... Menino, deixa eu te falar um negócio. Não fala disso. Porque se tem uma... agora você pisou no meu qualquer. Pensa, se quer me ganhar, me dá doce. É aí, a dopamina tá aí. Eu sou muito doceiro. Comi um bombom, liberação de 100% de dopamina. Imediatamente meu cérebro faz assim. Quero mais. Quero mais. Só que quando eu como o segundo bombom, se eu comer o segundo bombom à noite ou amanhã, eu vou liberar de novo 100% de dopamina daquela situação. Se eu comer em seguida... É só um exemplo, tá? Você não vai me dar só um bombom, você tá me ouvindo? Eu quero a caixinha. Né? O segundo bombom, eu vou liberar 75. O meu cérebro fala, eu quero 100. Comi outro. Aí vai ser 60. 50. A hora que eu ver, eu não libero mais. Tô parecendo um porquinho. De sensação de prazer, isso me joga pra sensação de culpa. Nossa, André, tá um conteúdo sim. Aí, André. Eu saio de um polo e vou pro outro. Então, eu saio do bom e vou pro ruim. É o que você falou do celular. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem isso? Abre a rede social dela e me dá aqui a rede social dela. Deixa eu ver. Vai, continua falando. Porque me deu um negócio na cabeça aqui. Então, esse movimento, o que acontece? Eu vou sair do bom e vou entrar no ruim. E isso me pesa. E aí o cara... Aí na hora que você sai do prazer e entra na dor, é onde você entra naquele conflito. Isso. Aí eu vou me punir, eu vou ficar ali. E aí o que eu quero fazer? O que meu cérebro tá brigando comigo? Volta no prazer. Eu já comi uma caixa mesmo, eu vou lá e como a segunda. Não, se você me der duas, eu vou comer as duas. Acabou. Mas eu amo doce. Mas você não sente culpa? Não, nenhuma. Pelo contrário. Eu sinto culpa. Eu sinto culpa se eu deixar de comer. Aí ferrou. E olha que maluco. Raríssimos vão ter isso. Se eu te der 10 atividades para fazer, se você fizer 8 e for me encontrar, você não vai falar, nossa, Cris, fiz 8. Eu vou dar desculpa das duas. Exatamente. Por quê? Porque se eu coloquei 10, você só vai liberar a dopamina na hora que você fizer as 10. Agora, se eu falar para você, você tem uma atividade por dia para ser feita, totalizando 10. E a gente vai se ver daqui a 11 dias. Você vai chegar com as 10 feitas. Aí a gente vai ter outro problema comigo, no meu caso, que eu não vou esperar os 10 dias, eu vou querer fazer ela em 2 dias. Tudo bem, mas por quê? Porque você tem o prazo para fazer. Mas eu consigo entregar o objetivo. Você vai entregar. Agora, se eu falar para você, a gente vai se encontrar amanhã, e você tem essas 10 para fazer, e eu já sei que não vai dar tempo de você fazer as 10, mas eu não vou te falar. Você não vai chegar, fiz 8. Vou justificar as duas. Você vai justificar as duas e assim, se sentindo o pior, porque não fez duas. E como lidar com essa geração, essa dificuldade? Agora é uma pergunta dupla, né? Nem sei como eu vou formatar isso. A primeira vez que eu tenho dificuldade de perguntar pra uma pessoa de 5, que é difícil, não é mais que eu. Eu tenho, por exemplo, no mercado de trabalho eu tenho duas possibilidades. Eu tenho essa geração que não sabe lidar muitas vezes com aprendizado, tempo e é muito imediatista, inclusive no ganho. E eu tenho uma segunda geração que também talvez não esteja preparada para lidar com essa situação. Perfeito. Vou te dar um exemplo. A gente fez um processo seletivo na empresa, eu entrevistei, 12 pessoas, se não me engano, 3 ou 4 foram com os pais. Mas não o pai levar, porque até aí tudo bem, o pai pegar e levar o filho para entrevista, é normal. Mas entraram com o pai. O pai sentou do ladinho, a mãe sentou do ladinho e eu ali na frente. A primeira eu estranhei, depois acho que eu já fiquei acostumado, nem ligava mais. E aí nós temos duas situações.
dificilmente o adolescente que estava ali fazendo a seleção gostaria que os pais estivessem ali, porque eles não querem. Muito pelo contrário. Eles se sentem todo-poderosos, dono da razão e tudo mais. Porém, esse pai acha que esse filho não é capaz. Então, mas aí, nesse caso, o filho não impôs a questão do imperador. Não. Porque em algum momento, alguma insegurança pegou nele. Sim. Né? Ou primeira entrevista, ou ai meu Deus, como vai ser? Alguma insegurança tocou nele que ele permitiu que aquele pai ficasse ali, de repente mesmo não gostando. Tá? Mas aí é muito mais uma questão do pai do que do filho. Porque é isso que eu te falei, hoje os pais têm a sensação de que os filhos não sabem fazer. Mas é porque também eles não sabem mesmo. Exato. Se você pegar um filho, se pegar hoje uma geração, eu não estou falando só de adolescente, vamos estender um pouquinho, 25, 26 anos, eles querem ter um acesso financeiro, principalmente, material, muito rápido. Isso. Que, porque vezes, a internet mostra isso, que se ele trabalhar assim, se ele fizer assim, ele vai ganhar tanto. A fórmula mágica. A fórmula mágica. E aí ele quer aquilo. Porque ele é imediatista. Por que ele não vai acreditar naquilo? Aquilo é tão bom. É difícil lidar com isso, hein? E uma das entrevistas, inclusive... Ixi, se a mulher assistisse, eu tô fudido. Ela falou assim, ó... Eu fiz uma pergunta pra menina e eu pedi pra menina me falar 3 qualidades dela. Ela falou a primeira, que eu acho que era organização, aí travou. Aí enrolava o cabelo assim, Aí a mãe catou e falou pra menina, ela é muito comunicativa. Super, tô vendo. E boa de trabalho em equipe. Eu falei, legal, beleza. Passei a entrevista, tudo. E aí no final da entrevista eu falei pra ela assim, ó, eu vou contratar sua filha. Ela falou assim, mentira. Aí ela quase chorou. Ai, obrigado pela oportunidade, você não vai se arrepender, nananana. E eu catei e falei assim, eu vou contratar porque pra empresa compensa. Eu pago uma e ganho 2. Nossa, ela acabou comigo. Me xingou tudo, levantou possessa, pôs a mão no meio. Mas é verdade. Mas é isso, porque essa mãe confia nessa filha. Como lidar com isso no mercado de trabalho? Isso é treino. Então, eu tenho um filho de 21 anos. Você pegou essa geração, né? Peguei. Mas eu trabalho com isso. Então, a minha visão é muito diferente desse todo. E ele também deve sofrer com essa visão de sua de trabalho. Sim! Coitadinho dessa... Sim, com certeza. Então, por exemplo, ontem ele já trabalha... Quero entrevistar ele trabalha, hoje ele faz psicologia. Misericórdia, ainda escolheu o caminho. É pra tentar se livrar de você, tá vendo? Tá Ele quer conflitar agora. E administração. Duas ao mesmo tempo? Ele faz 2 faculdades e ele trabalha. Buguei. Ele faz uma online, uma presencial e trabalha. Certo? Ontem ele foi convidado para fazer uma entrevista. Eu só fiquei sabendo à noite que ele foi fazer a entrevista. E tá tudo bem. E tá ótimo, é assim que tem que ser. Perfeito, inclusive, eu diria. Fui. Né? Então, o que os pais hoje não ensinam? Essa autonomia. Por quê? A gente andava de bicicleta na rua. Um amigo ia na casa do outro a pé. Hoje a gente não deixa o nosso filho andar 2 quarteirões. Você acha que essa questão de treinar essa autonomia também é permitir que ele tenha desilusões e sofrimentos? Com certeza. Hoje as crianças, os adolescentes e muitos adultos não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com não. Hoje a moça fala não pro cara e ele vai lá e tenta matar ela. É verdade. O relacionamento finaliza e ele quer acabar com a vida dela. E cadê ele, inclusive? E vice-versa, né? Tanto um quanto o outro. Então, e não só relacionamento homem e mulher ou conjugal, eu digo até profissional, profissional, amizade, tudo. Se você parar para analisar, subiu muito esses casos. Sim. Por quê? Porque eu não lido com a frustração. Então, quando você... Com a decepção de não dar certo. Isso. Perdi uma oportunidade, perdi o ônibus, por exemplo. Você tem colaboradores que trabalham com você. Você vê um colaborador fazendo algo que você quer que ele faça diferente. Então, você chama, fala, eu gostaria que você fizesse assim, porque você não fez esse ou desse jeito. Ele não te escuta para falar para você, tá bom, nossa, é verdade, eu não fiz mesmo, na próxima eu vou fazer. Ele não te escuta. Enquanto você está falando, ele está pensando em como ele vai se defender do que você está falando
Porque onde já se viu você dar bronca nele? E ele vai fazer 1000 justificativas por aquilo que ele não fez. É verdade. É tão louco isso, porque hoje essa geração... vou falar por mim. Na minha época eu tinha que esperar o ônibus. E aí eu tinha um papelzinho que era os horários do ônibus. Então ele passava a cada meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo do horário do dia. Hoje tem Uber. Se a pessoa pedir um Uber e o Uber demorar para vir, eles cancelam e pedem outro. Exato. Imediatismo. Isso é a tecnologia que deu pra gente. E como é que vai tratar isso? 10h30 da noite. Tua mãe deixava você ligar pra alguém 10h30 da noite? Nossa, isso era um BO, hein? Porque... eu vou te contar uma história agora. Você quer ter uma, eu vou te contar uma história. Quando você falou de ligação, uma vez, né? Tinha um namorado assim, né? E aí, na época, era muito caro. Só podia ligar de noite. Sim. E aí eu liguei, inventei de ligar pra menina, era umas 11h30 da noite. Quando eu desliguei, era 3 da manhã. Quando chegou a conta, eu falei, mãe, você é louca, tá errado isso aqui. Os caras marcam errado, eu quero que me prova que eu fiquei esse tempo todo no telefone. Eu não fiquei mais de meia hora. Mas ela quase me deserdou naquele dia. Não é porque não se deixava. Não, é muito tarde, você vai ligar amanhã. Antigamente tinha regra. Regra. Hoje falta regra. Hoje, se você lembra de um negócio, meia-noite você pega teu WhatsApp e manda pra pessoa. É louco isso que você tá falando, porque é verdade. O André que eu digo. Coitado do André. Mas, ó, é muito louco porque você pega antigamente, por exemplo, hoje, né, você pega muitas pessoas que são pais, eu tô falando por mim. Eu falo, minha mãe mandava eu fazer isso, fazer aquilo, me virar ali, mas hoje eu não eu sou grato por isso, mas eu não deixo meu filho fazer. Isso. Por quê? Nós tínhamos essa possibilidade. Hoje nós temos muito medo do que vai acontecer com os nossos filhos. É a geração que tá menos do que nós. Eu lembro que com 11 anos eu pegava ônibus sozinho com o meu irmão de 10. Isso, exato. Eu morava perto da igreja São Judas Tadeu. Sei. E eu estudava no Colégio Santo André e fazia natação aqui na Aquática, que é pertinho aqui da gente. A gente ia de ônibus, ia de bicicleta, juntava todo mundo, ia todo mundo junto. Mas era o máximo. Hoje nós não temos isso. Então, mas eu vou falar uma coisa. A gente antigamente, eu escuto muitas histórias dos meus pais, dos meus avós, que, cara, também se tinha os problemas. Muito. Também se tinha, vamos falar assim, roubo, assalto, morte, dificuldades, entre outras coisas. Porém, a gente não assistia tanto. Não tinha esse acesso. Agora tem o acesso que nós, como os pais, você vê uma reportagem, por exemplo, de São Paulo, eu já não quero deixar meu filho andar naquela rua porque ele vai morrer. Isso. E o ladrão, o assaltante, o que fazia mal, também não tinha acesso aos nossos filhos. É verdade. Ele também não sabia. Hoje teu filho vai na hamburgueria? É verdade. Ficou muito mais fácil. É verdade, ficou muito mais fácil até ser ladrão, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Sim. O ladrão, ele tem acesso a todas as redes sociais. A tudo. Ele sabe onde você tá, que hora você tá. Você tá indo, você já postou que você tá indo, então ele já te espera lá, ele já te encontra lá. É verdade, ficou muito mais fácil. Antigamente não tinha. Então, os nossos pais não assistiam tanto, mas essas pessoas também não tinham esse acesso que hoje eles têm. Cara, que loucura, pra onde vai parar isso? Você acha que pode ser que a gente tenha um processo reverso no sentido... Porque hoje o que acontece? Vamos falar de internet, pessoas que trabalham com internet. Isso. As pessoas, elas querem vender fórmulas de sucesso para que você prospere, para que você deslanche, para que você alcance o sucesso. Fórmulas mágicas. Exato. E aí o cara te ensina hoje técnicas de inteligência artificial, como você otimizar processo, como você automatizar processo, como você dar mais escala no teu negócio, como você montar um sistema de gestão e blá, 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 blá. Você acredita que o cara que fizer o processo inverso pode se dar bem? Sim. No sentido de ensinar o cara a fazer o contrário. Desacelerar e não acelerar. Tanto que você pode ver, essa turminha, 22, 25 anos, é uma turminha que já tá com uma sensação de, opa, não dá pra ser desse jeito. Então, é a turminha que tá muito no esporte, que tá muito com os amigos, que já olha para os processos de uma outra maneira. Vamos sentar, vamos resolver, vamos fazer junto. E você acha que é possível criar esse caminho? Sim. Sim. De comunicação, narrativa e às vezes até de entendimento desse processo. Pega os profissionais de sucesso. Alguns, né? Ganharam muito dinheiro, venderam cursos e tudo mais. Vai, vamos, escolhe um nome que você segue. Vai, qualquer um. Aqui não tem conflito de interesse.
David Beckham, hoje ele mora no sítio, sem internet. A mulher dele Sim. era o auge de vendas pela internet, Eles moram hoje no sítio. Os filhos dele não têm acesso a redes sociais. Gisele Bündchen É verdade. mora no sítio. Então, as pessoas antigamente... Sorocaba, do Fernando Sorocaba. Sim. As pessoas antigamente brigavam para sair das áreas rurais para vir para os grandes centros. Porque era mais tecnológico, desenvolvimento. Vou aprender, eu vou estudar. Eu vou para a faculdade. Isso tudo aqui saturou. Engoliu as pessoas. Engoliu os sonhos. As pessoas hoje não têm mais sonhos. Elas têm o imediatismo. Você antes programava o que você queria. Você traçava um caminho para chegar. Hoje eu quero agora. Então, quando as pessoas começam a olhar para tudo isso, elas querem retroceder. Então, muita gente já está com esse pensamento. Cara, isso é interessante. E isso não significa anular o que nós conquistamos, né? Que é maravilhoso. Então, hoje a minha irmã está lá na França, eu consigo ver o rostinho dela É aprender a usar. Isso. É o limite. Mas isso também, eu vou entrar no outro ponto polêmico agora, por exemplo, pandemia. O que o José enxerga da pandemia, além de, óbvio, a gente ter muitas perdas, muitas pessoas que infelizmente nos deixaram, mas pessoas queridas e tudo, mas eu vejo a pandemia como uma aceleração. Eu, José, vejo que a pandemia acelerou processos em 7, 8 anos. Perfeito. E essa aceleração, ela nos impediu do quê? De maturar um aprendizado para a utilização daquilo. Perfeito. Ela acelerou o processo em 7, 8 anos e emburreceu as pessoas em 7, 8 anos. Pensa que num globo, se eu estou nos polos, eu não estou legal. Não tem equilíbrio. Não tenho equilíbrio, eu tenho que estar aqui. Dentro de uma faixa razoável. Então, vamos pegar as crianças que a gente acabou de falar de escola. Então, eles ficaram expert na tecnologia, não ficaram? Acessaram a aula. Teve adolescente que ensinou o professor a criar todo esse maquinário para fazer a aula, a videoaula. Verdade. Mas ele prestava atenção na aula? Professores, inclusive, pediram para os alunos montarem como que eles iam gravar as aulas. Perfeito. Isso. É isso mesmo. Mas eles aprenderam o que estava sendo ensinado? Eles perderam contato. Quantas vezes eu ligo para ir buscar? Eu falo, não, é mais fácil eu ir direto porque não vai atender. E sabe o que é legal em cima do esporte? Por exemplo, vamos lá, com mulher, principalmente isso acontece com mulher, tá? Não tô sendo preconceituoso, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, se você for tirar uma foto hoje, Gra, quer tirar uma foto com você? Vocês vão se ajeitar, fazer pose, qual que é o melhor ângulo, cabelo, onde tem que estar, o óculos, se eu tiro, se eu não tiro, como que eu vou sorrir, o que eu tenho que fazer, meu braço é bonito, meu perna é feia, meu não sei o quê, vai ficar naquela briga. Quando você tá praticando esporte, por exemplo, corrida, tá num grupo de corrida, acabou a corrida, tá tudo suada, descabelada, parecendo... Rapaz, não tem quem vai se interessar por aquilo. Vou tirar uma foto, mas não pensa em nada, só tira. Só tira. Por quê? Ainda posta aquilo. Porque a endorfina tá aqui, ó. Olha que loucura essa análise. Sensação de prazer ao extremo. É verdade. Então aquilo ali tá tão bom, que eu não quero Você não saber. mede consequência. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então o esporte é uma coisa que ficou. O esporte é uma coisa maravilhosa. Eu tenho a minha irmã é triatleta. Compete Ironman, é técnica, beleza. Você vê a vida dela é outra. Ela é ausente, triatleta. Tô querendo entrar nesse do tema. Ironman. Ela é profissional. Eu só quero terminar. Não Ela é técnica, ela tem uma equipe imensa, ela leva pra tudo quanto é lugar. A Gisele, você não consegue falar com ela. Gisele, ela não faz. Não, ela ela não tem, o celular dela é assim, ela fala que o celular, ela não tá em função do celular. Ela usa o celular quando ela precisa. Tem uma frase que a galera falava antigamente, dá pra usar hoje, né? Antigamente você falava assim, ó, você tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você e não você trabalhar pelo dinheiro. É a mesma coisa do celular. É isso que eu ia falar. Se você parar pra analisar hoje, fazendo uma analogia, hoje a gente tem que fazer o celular trabalhar pra gente, por isso que esses grandes players ganham dinheiro. E nós não, nós os imbecis somos consumidores dele. Aí você falou, né, a mulherada lá do esporte vai e tira foto. Por que a outra fica, arruma cabelo, murcha a barriga, tira de cima porque parece mais magra? Por quê? Por quê?
Porque lá na foto é o comparativo. Hoje, o que mais adoece as pessoas? Comparação. Comparação. É um câncer, né? Exatamente. Então eu vou comparar quem é mais bonito, quem é mais magro, quem tem mais dinheiro. Por que ele foi viajar para tal lugar e eu não fui, mas eu quero ir também? Aí eu vou brigar com você, porque você Tem não... parte positiva na comparação? A comparação, ela só entra num processo positivo quando ela gera um aprendizado. Fala mais. Então, você faz um curso muito legal. E aquilo me gera uma admiração em cima do que você faz. E eu não faço. E aí eu vou me comparar, porque eu quero procurar onde você faz esse curso, eu quero saber. Me passa a informação. Então, esse processo comparativo e admiração me leva a subir uma escada. Eu te fiz essa pergunta porque na palestra que eu dou, eu sempre falo que um dos pilares da solução, eu costumo falar que a gente tem que transformar comparação em inspiração. Admiração. É a mesma coisa. Você não fica com uma pessoa sem admiração. É isso aí. Você não trabalha num lugar que você não admira o lugar. Você não se relaciona com alguém que você não admira. As pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão dos líderes das pessoas. Das pessoas, exatamente. Exatamente. Então você perde a admiração. Quantas vezes você já teve aquele processo assim, ó, nossa, quero tanto trabalhar com aquele fulano, porque Ou você quero tem uma... tanto aquele fulano na empresa. Isso, porque você tem uma ideia. Você cria uma expectativa. Quando você vai trabalhar, nem é tudo aquilo. Nossa, que cagada que eu fiz, hein, Tipo, bicho? nossa. Podia ter deixado ele lá. Entendeu? É isso. Por quê? A convivência te mostra se aquela admiração, aquela expectativa que foi criada é real ou imaginária. Caramba, bicho. Que doideira isso aí. Vai ficar mais umas 3 horas. Tem bateria aí? Não, é verdade, porque quando você entra nessa linha aí, ó, e aí você começa a amarrar as coisas. Primeira coisa que a gente falou, você falou de imediatismo. Acho que foi a palavra que você mais usou durante toda essa hora que a gente está junto. Só que quando você vai do imediatismo para a tecnologia, para a questão de comparação, para a questão de a educação, vivência, se você trouxer tudo isso e começar a amarrar tudo essas coisas, eu vou ficar aqui até amanhã cedo. Vamos fazer vários episódios. Não, e dá pra fazer. Eu vou te dar uma ideia, espera desligar a câmera. Mas eu sinceramente, e aí você começa a entrar naquele negócio, né? Aí você entra de novo naquelas perguntas. Por que o Big Bang existiu, né? Aí você volta nisso. Não, mas é verdade. Ela tá rindo ali, mas é verdade. Não, ela é louca, tá? Nossa, meu Deus, alguém me ajuda. Você sabe que se você pegar adolescentes de várias idades, fazer uma mesa aqui, você vai enlouquecer com as ideias. Aí, pronto. Vou fazer um episódio com adolescente. Vamos juntar 5 adolescentes e vamos fazer um episódio. Tipo, 16, 20. Vamos juntar da turma do Dudu. Vou ficar louquinho. É incrível. É incrível. É fantástico ouvir. Mas você vai ter que estar junto, porque senão vai ferrar o esquema. Mas é incrível. Você fica horas ouvindo. Porque a criatividade deles é incrível. E aí você coloca o outro que é um pouquinho mais velho, que fala assim, ao menos, pé no chão, ódio, é muito maluco. Isso que nós estamos falando fica visível. E você acha que dentro dos próprios adolescentes já tem aqueles que estão andando para trás? Tem. Que já enxergaram lá na frente? Sim. Ainda tem ali o impulso de todo mundo, mas já estão enxergando. Eu tenho muitos que falam. Nossa senhora, tô louco aqui. Se você pudesse deixar uma mensagem pro mundo, adolescente, velho, novo, bebê, criança, qualquer que seja a geração, a idade, se gosta de não ou não de tecnologia, independente de como essa mensagem fosse reproduzida, rádio, TV, internet, sei lá, na Times Square, qual seria a mensagem da Cris pro mundo? Convivam. Voltem a ser indivíduos relacionais. Se relacionem. Puta que pariu. Essa também nunca ninguém disse. Forte, hein? Essa eu falo pra você que hoje o que cura as pessoas são as relações. Fala mais disso. Eu já queria encerrar, mas agora eu quero... Fala pra mim só disso aí. Olha a cara do Matheus. Fala isso aí. Fala mais disso. Hoje o que cura e adoece é a relação. Se eu tenho uma relação saudável, eu estou num processo de cura. Se eu tenho uma relação adoecida, tóxica, eu vou adoecer junto. A relação, para você ter uma ideia, o amor fraterno,
Hoje é comprovado, uma criança abandonada que não tem vivência de amor, cuidado, colo, afeto, ela pode desenvolver uma deficiência mental. Pesado isso, hein? Não, isso é pesado. Eu tô tentando... Essa daí que ela falou agora, você foi forte. Então, é isso, a relação, ela é um processo de cura. Convivam. Bom, te agradeço pelo teu tempo. Acho que já faz Amém. mais de 1 hora que a gente tá aqui, não foi não? Obrigado. Muito bom. Obrigado pelo papo. Eu acho que eu vou ter que fazer mais episódios com você. Eu vou adorar. Quê? Não, respira, se acalme. Não fale de nós, por favor. Fica querendo interferir, né, Cris? Deixa ela lá quieta no dela. Te agradeço. Eu que agradeço. Você tem uma energia boa e muito conteúdo, conhecimento. Eu acho que tem muita coisa que dá pra fazer aí nesse caminho. Obrigado pela agenda. Eu sei que das 7 às 7 é difícil você ter um buraquinho. Ainda bem que você não tem horário pra mim. Vamos arrumar. Não, calma. Vamos se acalme também. Vai devagar. Mas obrigado. Foi um papo leve. Deu pra gente tirar muita coisa, pensar muita coisa. Porque às vezes a gente fica muito preocupado só em coisa técnica. Sim. Em coisa tipo, pega daqui, Nomes, faz aqui, né? nomes, siglas, inteligências, ferramentas, e a gente esquece do humano, Isso. que é o que comanda todas essas ferramentas. E se a gente não olhar pra isso, não adianta você ter a ferramenta, porque a ferramenta vai comandar a gente. Exatamente. Então a gente tem que olhar com mais carinho pra isso. Mais Obrigado. amor. Obrigado mesmo, viu? Que bom. Amei. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Cara, compartilha muito, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser uns mais visualizados. Se você gostou, compartilha, curte, pode pedir, pode mandar pergunta aí que eu me comprometo a fazer ela responder depois das 7. Isso. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo Café com Zé. Até mais, valeu!